This call is now being recorded. Oi, pessoal, boa noite. Bom, vamos lá. Hoje vocês acabaram de entregar o avião. Na verdade, nem todos, né? Mas como era o horário de entrega era às 6, já são 6h12, então já passou já um tempo de tolerância já para vocês entregarem. E eu até coloquei a entrega dela para hoje, não para ontem, para justamente, né, primeiro avião, dar tempo de vocês entenderem basicamente o que eu estou querendo, né, saberem responder as coisas. E se vocês forem notar, o conteúdo dela é exatamente das 3 aulas, são 3 questões, muito basicamente um para cada aula. Eu não falo que é exatamente isso, porque as 3 aulas são muito encadeadas, né, então meio que para você conseguir fazer essa 3, tem que ter entendido o conteúdo da aula 2, da aula 1, né, então, a aula, mas sendo que o pedido é um pouco, né, de acordo com cada aula, né, por exemplo, vamos lá. Essa primeira aqui é mais conceitual, né? Então, só antes de então dizer o que eu vou fazer hoje. Como já falei antes de gravar, mas só para deixar gravado, agora estou chegando mais algumas pessoas. Daniel e Patrick, ó, eu estou corrigindo a Avion. Se vocês não entregaram a Avion, não vou aceitar mais a entrega, tá? Desculpa. Não sei se vocês não entregaram e ainda vou entregar. Ainda querem entregar. Mas tá legal? Só porque eu vou corrigir a Avion aqui, então já deu tempo de vocês terem feito. Tá? Então, o que eu quero fazer? Quero falar sobre a resolução dessa avião e depois eu quero fazer exercício com vocês. Tanto passar pelas revisões que eu não fiz após o final da aula, mas eu coloquei o gabarito, e também propor que vocês façam algumas questões e eu fazer junto com vocês também sobre as questões que eu trouxe aqui, que são 3 também. Tá? Então, vamos lá, olha só. Tá, a primeira questão. Faça o que se pede respondendo com suas palavras. Essa questão eu coloquei, na verdade, para tentar ver como vocês escrevem, como vocês sabem escrever e argumentar as coisas, tá? São perguntas que eu respondi isso durante a aula. Então, eu só quero ver se vocês entenderam de fato o que eu comentei, se vocês sabem compreender, se vocês sabem também escrever sobre isso, né? E quando eu ponho com suas palavras é que, assim como eu coloquei no texto, né, de requerimento, né, sobre como preparar avião, não é para colar, né, gente? Nada aqui é para ser colado, né? A não ser que seja da sua mente. Então, sobre o primeiro item, o que são enunciados equivalentes? Alguém quer responder? Tá, eu coloquei que enunciados equivalentes ocorrem quando todas as interpretações concluem em o mesmo valor na tabela verdade. Em o mesmo valor na tabela verdade, exatamente. Isso, perfeito. São aqueles cujos valores da tabela verdade são idênticos. Cujos valores na tabela verdade são idênticos. Tá, eu entendo o que você está dizendo aí, Guilherme, beleza. Eu colocaria que são aqueles que possuem valores lógicos. Oi? Eu colocaria que são aqueles que possuem os mesmos valores lógicos. Aí está faltando, aí está incompleto. Porque, por exemplo, você tem uma tabela em que você tenha uma linha aqui, uma conclusão seja V. Aí, beleza, tudo bem. Aí, na outra fórmula, você pode ter V aqui. Então, eles concordam os valores, eles possuem o mesmo valor lógico nessa interpretação. Falta você dizer que é em todas as interpretações. Por exemplo, porque isso aqui eles concordam nos valores lógicos. Mas, sei lá, vai que aqui você tem algo V e algo F aqui numa outra interpretação. Tá? Entendi. Eu entendo o que você está dizendo, você sabe o que você está dizendo, não é exatamente isso que eu disse, mas o que está escrito nessas suas palavras não contempla isso tudo. Tá? Entendi. Beleza? Então, também é por isso que eu coloco essas questões, né? Para chamar atenção aos detalhes, tá? Essa matéria, ela exige de vocês 2 coisas. Uma é vocês entenderem e outra é vocês saberem escrever sobre isso que vocês entenderam, tá? Então, por isso que quando você põe uma resposta muito rápida,
dá margem a entrar erro ali, entendeu? Mesmo sabendo o conteúdo, tá? Uma interpretação é o espelho da outra. Pois é, tudo bem, o espelho eu entendo o que você quer dizer com isso, né? Tranquilo. Show. Mas vocês estão falando coisas que são equivalentes, né? Cada um está falando só de um jeito diferente, mas é a mesma coisa, né? Agora, talvez para responder essa B, também seja uma mesma outra resposta para responder essa primeira, né? Porque você dizer o que significa ser equivalente, em outras palavras, é você poder dar uma condição que, ó, é necessário o suficiente isso. Ou seja, fazendo isso daqui, com certeza ele vai acontecer essa equivalência. Eu achei que era muito óbvio e fiquei nervoso. E é que você colocou. Na número 1, na minha ficou faltando a parte que eles concordam em todos os valores, mas na letra B eu botei que eles têm que concordar em todos os valores no contexto e que essa verificação dos valores é através da tabela verdade. Então, em todas as possibilidades, eles têm que concordar. A minha B ficou mais completa, acho que a A. Ah, mas também foi bem textual, né? Sim, eu escrevi bastante. Entendi. Tá bom, porque então qual é a condição mesmo? Você só meio que escreveu um pouquinho diferente disso que foi falado na letra A, né? Isso. Como é que eu vou pegar aqui o papel rapidinho? Mas repara que isso não é a única forma. Tá? Sim, foi a forma que eu pensei. Uhum. Botei que uma condição suficiente é a verificação da tabela verdade. O professor, eu tô com a folha errada. Continua daí. Tá, mas eu acho que eu entendi o meio que você quis passar na resposta. Beleza, pode ser. Eles têm que ser equivalentes na tabela verdade em todas as possibilidades do contexto. Certo. Uhum. Tudo bem, é necessário e é suficiente. Tá, tudo bem. Eu fiz frase, como assim, Ananis? Não entendi. Ah, você simbolizou isso? Não entendi. Ou você fez parecido com o que o Gabriel está falando? Ah, tudo bem, mas isso não é problema não. Mas, enfim, uma ou outra... não é melhor dizer que quando concluem com o mesmo valor... Não é melhor dizer que é quando concluem com o mesmo valor, porque às vezes pode ter valores diferentes ao longo da tabela, mas eles concluem com valores iguais. Pois é, mas onde que a interpretação entra aí? Talvez se você falar sempre conclui com o mesmo valor, aí tudo bem. Em outras palavras, isso Samuel colocou aí, textualmente falando, é um slide da aula... Conhece o Filipinho? Ó, os alunos são novos desse período. Aí não continua não. Opa! Aí. Bem? Não, tá bom, obrigado. Não. Falar sobre concluírem o mesmo valor é algo que eu comentei, inclusive, na aula, sei lá, não lembro qual foi a aula exatamente, a aula passada ou a aula retrasada. O que significa enunciados equivalentes, em outras palavras, não em termos textuais, mas seria você argumentar. Bom, são dois enunciados. Então, vou chamar um de A e B, tá? São dois enunciados. Poderia usar a letra grega, eu só estou usando nossa letra aqui para ficar mais fácil para mim, tá? Então, A e B são enunciados equivalentes se e somente se... A biimplicação é uma tautologia. Exatamente na aula passada eu falei isso. Lembram disso? Isso significa concordar valor. Isso significa concluírem o mesmo valor em todas as interpretações. Na aula passada eu falei sobre isso. Eu concordo que a aula passada foi uma aula que tenha tido bastante conceito e que talvez vocês tenham
não absorvido tudo. Mas por isso que eu estou chamando a atenção aqui, que não tem problema se errou. Quer dizer, e se vocês colocaram a resposta na letra B, textualmente falando, muito parecida com a letra A, tudo bem, porque está correto. Tá? Mas eu quis chamar a atenção para isso daqui. Tá? Equivalente. Aham. Professor, mas tem um exemplo de tabela em alguma das últimas aulas em que não é uma tautologia. Mesmo assim, são enunciados equivalentes. Não, não tem não. Qual é? É a bimplicação das duas? Provavelmente não é a bimplicação das duas, tá? O seguinte, retornando então. Ó, o que eu comentei lá na aula, vou tentar falar um pouquinho mais devagar agora. Deixa eu... Então, vamos lá. Você tem enunciado A, enunciado B, tá? Bom, você vai montar a tabela verdade de A. Aí, você tem uma sequência de valores aqui. Eu posso exemplificar isso aqui para ficar mais concreto. Mas só vou primeiro falar assim por alto, depois eu posso imergir um pouco melhor aqui, na situação concreta, tá? Mas você tem a tabela verdade de A. Então, aqui você tem os valores associados, uma linha para cada interpretação, tá? Aí você faz a mesma coisa para o B, que é o outro enunciado. Então, você vai ter os mesmos valores, você vai ter os valores aqui, para cada interpretação. O que significa eles serem equivalentes? Como vocês mesmos falaram, significa o valor que aparecer em uma linha para um enunciado ser exatamente o mesmo para o outro, em todas as linhas. Ou seja, essa última coluna desse primeiro enunciado tem que bater exatamente com essa última coluna do segundo enunciado. Se isso ocorrer, eles são equivalentes. É exatamente o que vocês me falaram, eu só estou falando de um jeito um pouquinho diferente, né? Olhando a tabela verdade, que é o que significa eles possuírem os mesmos valores em todas as interpretações, tá? Bom, se isso ocorre, então, com certeza, vai ocorrer o que eu acabei de falar. Vai ocorrer A implicar em B ser uma tautologia. O que é tautologia? Tautologia significa que essa fórmula aqui, ela vai ser sempre verdadeira. Ser exatamente toda ela verdadeira significa o quê? Aqui você tem A, aqui você tem B, ou seja, essa tabela toda aqui vem para cá, essa tabela toda aqui, ela vem para cá, tá? Pode ser que alguma das linhas aqui dê F em A. Bom, mas se elas são equivalentes, então tem que dar em F em B. Mas aí você tem que lembrar o que significa a bimplicação. F bimplica em F é resultado verdadeiro. Isso por isso que vai ser uma tautologia, se elas são equivalentes. Porque elas vão concordar o valor. Concordar o valor significa aqui vai ser F, aqui vai ser F. Se aqui é V, aqui também é V. E V implica em V é V. Você nunca tem, quando você tem enunciados que são equivalentes, um caso que uma linha seja verdadeira para uma aqui, e aqui é falsa, nessa mesma linha correspondente. Entendeu? Se isso ocorresse, aí você teria a condição para eles não serem equivalentes, que aí responde o item C.
Talvez não esteja tão claro que eu não estou falando nada concreto aqui com alguma fórmula. Mas vamos pegar uma fórmula bem fácil de enxergar isso. Vamos olhar A implica em B e não A ou B. São duas expressões lógicas, ok? A minha dúvida é, e aí, são equivalentes? Para eu saber se eles são equivalentes, uma das maneiras é montar a tabela verdade de ambas as fórmulas e fazer exatamente o papo que eu fiz aqui. Ver se vai ser exatamente a mesma conclusão. Ser a mesma conclusão não significa ser toda ela verdadeira. Talvez seja isso a dúvida do Guilherme. Porque aqui, na tabela dessa fórmula, posso ter uma conclusão sendo falsa, mas, como são equivalentes, também é falso aqui dessa fórmula. Vamos ver isso melhor. Então, só tem esses dois componentes, né? Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Então, aqui vai ser verdadeiro, vai ser falso, vai ser verdadeiro, vai ser verdadeiro. É uma fórmula, ok, tem sua tabela. Tá? Agora, vamos fazer desse camaradinho aqui. Vou até fazer separado para não confundir as coisas. Então, B, não há, A. Então, fazer trocado para não... Primeiro pôr as componentes separadas e depois pôr como ele é utilizado na fórmula, tá? Então, vamos lá. Vou aproveitar a mesma sequência que está aqui, para não me confundir, né? Porque se eu ponho aqui, por exemplo, aí está verdadeiro e falso. Se eu puser aqui falso verdadeiro, aí vai dar diferente, né? Então, você tem que aproveitar a mesma e ver se vai concordar. A mesma interpretação. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Então, primeiro você vai negar essa coluna. Então, você vai ter falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Agora, você vai fazer a disjunção dessa com essa. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Então, com isso, você pode concluir que ambas as fórmulas são equivalentes, porque, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, 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 verdadeiro. Concordam os valores. Em todas as interpretações, as conclusões de ambas as fórmulas são exatamente a mesma. Isso é um jeito. Um outro jeito que tá na mesma é você verificar se a bi-implicação delas é uma tautologia. Ou seja, qual é a primeira fórmula? A implica em B. Qual é a segunda fórmula? Não A ou B. Isso que você tem agora é uma nova fórmula. O que você tem que verificar é se isso daqui é uma tautologia. Ou seja, monta a tabela verdade. A, B, não há. A oração poderia ter parado no passo anterior? Sim, sim. Eu só estou apresentando um outro jeito de verificar ser equivalente. Não precisa necessariamente constatar ambas as colunas ali, entendeu? Você verifica para isso tudo aqui, ó. Que, em outras palavras, você vai ter que fazer basicamente isso também, né? Só é um passo a mais, mas é uma outra forma, tá? Tá claro? Bom, aqui a gente já tem todas as pecinhas, né, para montar esse quebra-cabeça aqui. Que é justamente você fazer essa implicação. Tá? E aí, bom, eu posso fazer, mas não preciso, né? Porque é exatamente o que a gente fez no slide anterior. Então, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Então, aqui, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro.
Aí faz a tabela da implicação disso com isso, então verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. A disjunção desse com esse. Estou indo rápido só porque a gente acabou de fazer isso, né? Agora é a bimplicação. Olha a bimplicação aqui. É essa coluna com essa. Se concorda valor, é verdadeiro. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, 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 verdadeiro. É uma tautologia. Tá? É exatamente a mesma coisa que vocês responderam. Mas eu só quero chamar a atenção para isso, que é um detalhe importante nesse entendimento do que significa uma bimplicação. Tá? Ela vai ser verdadeira uma bimplicação, aqui é a bimplicação disso com isso, quando ambos concordam o valor lógico. Tá legal? Então, isso responderia o item B, mas o que eu notei que vocês responderam foi recapitular a letra A, talvez falar de um jeito diferente e tudo mais, mas que tudo bem, está correto também. Tá legal? Só chama atenção para esse detalhe aí a mais que poderia ter. Alguma pergunta até aqui? Show? Isso, repara que eu comentei na aula passada, tem um slide que eu digo somente sobre S. A gente diz que os enunciados são equivalentes, se somente se, a bimplicação for uma tautologia. Tá? Na aula eu comentei um pouco, mas aqui eu estou falando um pouco mais lento, né, para chamar um pouco mais de atenção a esses detalhes. Bom, o item C. Determina uma condição necessária suficiente para que os enunciados não sejam equivalentes. E aí, qual é a resposta? Basicamente a negação da B. Perfeito, mas o que é a negação do todo? Por que eu estou falando isso, chamando a atenção à negação do todo? Aqui vocês chamaram a atenção para o todo. Talvez indiretamente, vocês falaram isso. É que em todas as linhas os resultados são iguais. Não foi vocês responderam? Certo? O que eu coloquei foi que eles concluem. Pô, a minha ideia de equivalência não é que sejam que todos tenham o mesmo valor em todas as colunas. O que eu entendi de equivalência é que eles resultam no mesmo valor no final. Não, mas não é em todas as linhas? Por que aqui? Não, sim, mas tipo, se ela for por exemplo, menor, que não isso eu mostrou aí agora, que era só um B e um A e um B. Então, era só dois enunciados. Se tivesse uma bimplicação, sei lá, com alguma outra que tinha uma implicação em C e afins, eles concluíssem no mesmo valor, eles teriam valores diferentes nas linhas, mas poderia concluir, tipo, a última linha ter o mesmo valor. Isso que eu entendi como equivalência. Tipo, essa última linha, que tá com a setinha aí, elas têm que ter os mesmos valores. Essa última coluna. A última coluna, elas têm que ter o mesmo valor. Foi isso que eu entendi como equivalência. Mesmo que o caminho seja ali diferente. Tudo bem, mas o que significa ter o mesmo valor? É em todas as linhas elas têm que ter o mesmo valor. Aqui tem que ter o mesmo valor desse, esse tem que ter o mesmo valor desse. Não é assim que você vai verificar se elas são iguais? Não é verificar linha por linha? Sim, eu acho que eu falei errado, eu confundi linha com coluna. Estou dizendo que, por exemplo, ali o seu A e o seu B podem ter, tipo, valores diferentes, dependendo de como foi construído. Tipo, se uma é conjunção, a outra é disjunção, e afins, só que elas finalizam no mesmo valor. De uma mesma forma. Pode aparecer um C, também aparece um outro lugar, na outra fórmula, não tem problema. Mas o que importa é o quê? Fez a tabela verdade de ambas as fórmulas. Você verificar essa coisinha que eu botei em rosa, o que você está fazendo? Está vendo se a primeira linha casa com a primeira linha. Se a segunda, casa com a segunda. Se a terceira, casa com a terceira. Ou seja, você está verificando se elas são iguais linha por linha. Em todas as linhas tem que dar o mesmo valor. Correto quanto a isso? Sim. Tudo bem? Para todo mundo, tá ok? Entenderam isso que eu falei, gente? Tá claro? Tá. Beleza. Então, qual é a negação disso? A gente pode passar... Eles não concordarem com o mesmo valor no final. Em todas as linhas? Eu coloquei
qualquer linha, se eles discordam do valor no final, eles não é mais uma equivalência. Em alguma linha. Não é em toda, mas é em alguma. Se tiver alguma linha que os resultados são diferentes. Por exemplo, aqui ser verdadeiro, enquanto que aqui fosse falso. Se ocorresse isso, então eles não seriam equivalentes. Repara que é o seguinte, vamos passar esse exemplo para um outro contexto. Se eu falar, todo mundo vai passar em FMC. Se eu quero negar isso, é porque eu estou dizendo, na negação, é que a negação do enunciado que seja todo mundo vai passar em FMC, não é o enunciado que diz todo mundo não vai passar em FMC. A negação do enunciado que diz todo mundo vai passar em FMC, essa negação é alguém não vai passar em FMC. Existe pelo menos uma pessoa que não vai passar em FMC. Certo? Beleza, gente? Ok? Tá claro, né? Então, por isso, daqui a gente tem essa mesma analogia. São equivalentes, ok? Então, em todas as linhas, os valores são iguais em duas as fórmulas. Não são equivalentes, existe uma linha em que os valores são distintos. Isso é o que responde a letra C. É que existe uma interpretação em que os resultados são distintos para ambos os enunciados. Ok? Basicamente isso que eu falei resumiria o texto aí. Beleza? Está coerente com o que vocês responderam? Para quem respondeu? Ou pensaram diferente? Sim? Beleza? Posso ir adiante? Repara que eu estou aqui falando, eu estou tentando ser calmo, eu sou calmo, né? Geralmente eu sou bem calmo, mas eu estou indo bem devagar para ficar bem claro. E isso daqui é uma recapitulação desse conceito de equivalência, né? Tá? E, de novo, eu contava, né, com as respostas de vocês com suas palavras, né, sem ser cópia do slide ou coisa do tipo, mas que explicasse bem esse argumento aí. Posso para a próxima? A próxima diz o seguinte: considera o enunciado. Uma e apenas uma dentre Ana e Bia é casada. Esse é o enunciado, e isso aqui é bem similar ao que a gente viu na lista, na aula 1, né? Na lista 1. E aí, aqui diz o seguinte: exatamente uma das opções, abaixo, né, no caso o que vem a seguir, é uma simbolização para esse enunciado. Então, a primeira pergunta se é uma adjunção, a segunda se também é uma adjunção, mas aqui tem essa coisa negada, a adjunção aqui, mas negando o outro pedaço, e a outra que é uma bimplicação sendo negada. Tá? Repara que o enunciado apresenta componentes, mas não diz quem é quem, né? Onde o P se enquadra aqui, onde o Q se enquadra aqui, não tá sendo passada essa informação. E aí a letra A pede justamente isso, para determinar uma legenda que deu origem a essas simbolizações. Beleza? Professor, Sim. eu não fiz a lista porque não deu tempo, mas eu dei uma olhada e eu estava até verificando isso aí. Você não pediu para poder fazer a simbolização apenas para o enunciado, não. Pediu para poder fazer, determinar a legenda de cada simbolização que está nessa questão aqui, por exemplo, a P o quê, a P ou negação de quê. Você pediu para fazer cada simbolização dessas que você pediu? Então, não, simplesmente na letra A eu estou pedindo uma legenda em que, porque, olha só, o enunciado ele diz,
esse enunciado, essa frase, possui exatamente uma simbolização dentre essas que aparecem aqui. Então, existe exatamente uma simbolização para essa frase, tá? Sabendo disso, determine uma legenda que, primeiro, dê origem a essa simbolização, que é uma dessas aqui. Então, era transformar a legenda. Com isso em mãos, você consegue dizer, ó, ok, então, para essa, se essa não é a resposta, então você tem a seguinte legenda, que vai ser a mesma para a outra, para que foi a resposta. Entendi. Simplesmente isso. Tá? Esses is eram alternativas, isso. Então, primeiro, esquece isso que está pedindo na A. Vamos pensar o seguinte. Tá. Olha para essa frase. Quais são os componentes que aparecem nela? Ana é casada. Ou Ana é casada, ou Bia é casada. Pelo menos foi isso que eu tenho. Não. Ou... Ana é casada e a outra é Bia é casada. Isso. Ou é um conectivo. O conectivo, ele nunca está em componente. Ah, sim. Tá? Então, retorna lá à aula 1, que tem exatamente esse comentário. Isso, vocês já estão escrevendo aí no chat. Perfeito. Ana é casada, Bia é casada. Você associar P a componente Ana é casada ou Q, tanto faz. Né? Porque repara que o enunciado que está aqui, ele indica uma mesma propriedade para cada pessoa, né? Então não vai fazer diferença, né? O que significa isso na prática? Assim, vocês entendem essa frase? Se eu estiver conversando com você, ou Ana é casada ou Bia é casada. Fica claro o que eu estou querendo passar aí? Sim. Sim, né? É bem compreensível, né? E o que isso quer dizer? Que apenas uma dentre elas é casada. Tipo, só uma. Se uma é casada, a outra não. É basicamente isso. Opa, mas aí você pode estar considerando o caso em que as duas não são casadas? Se uma é casada, então a outra não? Não foi isso que eu disse. Mas você falou. Se uma é casada, então a outra não. Não, olha só. Foi um complemento do que eu já tinha dito antes. Eu disse que apenas uma dentre elas é casada. Aí eu falei, então, basicamente é que se uma é casada, a outra não é casada. E vice-versa. Vice-versa. Certo? Não exatamente uma e aí a outra. É um ou exclusivo, não? Apenas uma pode ser casada. Isso. Apenas uma pode ser casada. Então, o que quer dizer esse ou exclusivo? Vocês conseguem associar a isso que está sendo dito já alguma simbolização que está aqui? Qual seria o traquejo para vocês conseguirem entender isso? Esse daqui se assemelha, seria uma possível simbolização para esse enunciado? É um ou, mas seria? Não seria, perfeito. Por quê? Justamente por causa do exclusivo, né? Apenas uma pode ser casada, então... E essa simbolização não dá exclusividade. Ela dá inclusividade. Nem sei se existe essa palavra, mas dá a possibilidade de ambas serem casadas. E isso tem que retornar a algo falso e não algo verdadeiro. Certo? Beleza? O caso que você está contemplando, P é verdadeiro, Q é falso, ok, está satisfeito. Mas o caso em que ambos são verdadeiros, ou seja, ambas de fato são casadas, a conclusão disso daqui é algo verdadeiro. E não deveria. Deveria ser algo falso. Posso para a próxima? Ok, que isso aqui
Não pode ser. Legal? Ok. Beleza. Vamos para a próxima. P ou não Q. E aí? Também Pode não. ser? Por que não pode ser? O que isso aqui está contemplando como verdadeiro e não deveria? As duas podem ser casadas, certo? Não, peraí. Falei besteira. Não, As duas podem aqui ser sim. casadas. Aqui sim, mas aqui não. Exatamente. Então, aqui você colocando P com valor verdadeiro, Q com valor verdadeiro, qual vai ser a conclusão disso aqui? P verdadeiro. Q verdadeiro. É verdadeiro. Como é um ou inclusivo, vai ser verdadeiro. Sim. Certo? Então, você vai ter... como o Guilherme colocou, pelo raciocínio do ou 1, 2 ou 3, dá um lógico verdadeiro. Bem similar ao que a gente argumentou aqui. Então, você vai ter uma conclusão verdadeira, mesmo você negando a informação de que a pessoa Q aqui, não, ela vai passar a ter valor falso, mesmo assim vai dar algo verdadeiro. E você assumindo, então, que P verdadeiro, Q verdadeiro, vai resultar em algo verdadeiro e não deveria. Exato. Aqui é bem similar, né? Eu só estou trocando o P pelo Q, mas dá na mesma, né? E repara que aqui eu coloquei parênteses e aqui não, tá? Eu fiz isso de propósito, né? Coloquei isso aqui de propósito para vocês entenderem o uso dos parênteses. Aqui não dá ambiguidade alguma, porque à direita disso daqui só tem uma única componente, só tem esse aqui aparecendo. Aqui não. À direita dessa negação tem um monte de coisa. Então, posso ter abertura à ambiguidade se eu não ponho parênteses. Porque eu poderia, eventualmente, interpretar isso como sendo algo assim. E é não isso que eu quis dizer. Eu só quis negar essa componente. Tá? Então, cuidado com isso. Tá? E aqui, de fato, a gente tem a resposta. Por quê? Ó, bom, repara que com isso que eu estou falando, eu estou meio que contemplando a resposta disso tudo aqui já, né? Talvez não desse a negação e tal, mas a B, enfim, a A, né? Mas olha só, o que acontece aqui? O que significa uma bi-implicação? Eu chamo a atenção para o que eu acabei de falar no número 1, quando eu falei da bi-implicação. A bi-implicação, ela só é verdadeira, esquece essa negação da bi-implicação. Pensa somente na bi-implicação. Ela só vai ser verdadeira quando os valores concordarem. Certo? Sim. Mas isso você vai negar. Então, vai passar a ser verdadeira exatamente quando elas não concordarem. Ou seja, uma é verdadeira e outra é falsa. E é isso que você quer, de fato, que aconteça. É que dê a exclusividade. Então, o ou exclusivo, ele pode ser escrito assim. E isso também eu mencionei na aula passada, sobre negação. Então, mas vamos montar. Isso aqui já justifica um pouco o que está aqui. Eu fiz uma maneira burra que deu certo, aí depois eu vi que você fez o ou exclusivo assim, aí na minha cabeça fez sentido, mas até eu chegar à resposta foi meio burro. Foi burro não, foi assim, foi gambiarra, vamos dizer. Porque eu botei uma tabela verdade do que eu achei da questão, que é se uma for casada, a outra tem que ser solteira, entre aspas, né? Se uma é solteira, a outra tem que ser casada. Aí eu fiz uma tabela, tipo assim, de P e Q, aí eu vi que se os dois não podem ser verdadeiro, é falso. Enfim, deu a bi-implicação ao contrário à minha lógica. Eu fiquei, é isso. Aí agora eu argumentei em cima disso, entendeu?
Mas Você eu não... chegou a ela de um jeito um pouquinho diferente. Exatamente. De modo equivalente à bimplicação. Isso, eu não cheguei à conclusão através como é que se fala? Da deflagração dessa expressão que seria o exclusivo que dá na bimplicação, não bimplicação. Tá. Mas eu vi a aula de novo, aí eu entendi por que meu raciocínio estava certo. Pô, eu acho que eu tô satisfeito com as questões que eu coloquei, porque eu foquei em pontos que foram necessários vocês reverem, né? Beleza. Então, a bimplicação, a gente pode montar a tabela verdade dela rapidinho, só para ter essa clareza, né? P, Q, P, B implica em Q. Simples assim. Então, V, 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 F, F, V, F, F. Tá. Então, a bimplicação, eu reescrevi a bimplicação já durante as aulas, falei o que ela significa, é P implica em Q, e Q implica em Q implica em P, né? Isso é exatamente o que o Gabriel comentou agora, né? Dessa exclusividade associada. Bom, então tá. Então, a gente, como consequência disso tudo, a gente vê que a bimplicação, ela só vai ser verdade quando concordam os valores. E eu acabei de mencionar isso na número 1, né? Concordar valor significa verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Então, isso é o que vai acontecer dela ser verdadeira. Ambas as outras vão ser falsas. Tá? Beleza, né? É isso que a gente quer? Não, não é. Porque a gente quer que seja verdade isso daqui exatamente quando uma ter valor verdadeiro e a outra valor falso. Ou seja, justamente o oposto do que a gente quer que seja verdadeiro. O oposto que a gente quer em todas as linhas. Ou seja, justamente a negação. Tem vários musicistas aqui, tem pelo menos 2 aí que a foto é com guitarra. Vocês tocam de verdade mesmo? Né? Ou só estão tirando onda aí? Daniel Boaz. Vocês tocam mesmo, né? Ô, professor, que instrumento que tá na minha mão? Não é não? É uma vassoura? Aquilo ali é uma espada. A polícia militar é um fuzil. Caraca, eu Sei. achei que fosse uma guitarra. Não, o do Daniel é. O que Quase, é isso? quase. É um violão, mas. Não, o do Inclusive- Daniel. Inclusive, eu tô com ele aqui na mão, mas. Caraca. Mas o do Boaz é o quê? É um martelo? É uma vassoura, uma espada feita de cabo de vassoura. Perfeito. Eu acho melhor do que um violão. Tem baterista também toco bateria. Que chique, hein? Brabo. Eu sei tocar a música do Naruto na flauta também, se alguma coisa. Aí é brabo. Oi. Tem Eu como sei pegar aí tocar rapidinho? música de casamento no piano também. Putz, mano, tem um monte de tempo no treino. Peraí, deixa eu pegar aqui. Caraca, eu tava crente que era uma guitarra aí. Eu sou meio cego também, né? E vocês são muito pequenininhos, não dá pra saber. Beleza. Mas é seu nome mesmo? É Boaz o seu nome? Boas? Qual é o seu nome? É Boaz mesmo. Boaz? É. Que legal. Eu tive um colega que o sobrenome dele era Boaz. Ah, pode crer, eu sempre falo isso. Eu também nunca vi outro Boaz, não. Mas geralmente a galera fala que já viu Boaz em sobrenome. Sobrenome, é. Bom, beleza. Então vamos voltar para cá. Ó, o que eu estava dizendo é que para isso ser verdade, tem que ser justamente o oposto que ocorre aqui, ou seja, a negação disso. O oposto em todas as linhas. Então, por isso você vai negar isso tudo que acontece. E a negação, né? Vocês entenderam, né? Sim. Isso aqui é de você trocar. Então, é falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Acabou. Repara que é justamente quando você tem a não concordância. Então, você está direitinho aqui já. Isso justifica. Justifique por meio da tabela verdade e explique essa conclusão com suas palavras. Bom, o que eu estou explicando é justamente o que espera ser aqui de resposta, né? Tá? Obtém a negação do enunciado. Então, você sabe que o enunciado FI é esse treco aqui. Tem que obter a negação disso, né? Qual é, então?
Seria a implicação sem a negação. Seria Não. assim, super rapidamente. Porque é a negação da negação, de certa forma. A negação da negação é a própria afirmação, né? Se você tem algo que é A, e aí você pode ter valor verdade ou falso. Se você vai negar esse negócio, então você vai trocar. Se você vai negar isso que você acabou de fazer, então você vai voltar para o que você tinha, né? Basicamente é isso. Então, a negação desse enunciado é simplesmente a implicação. Você poderia chegar a coisas equivalentes, não tem problema. Tá? Não, não. A negação não é se Ana é casada, então Bia é casada. A negação é Ana é casada se e somente se Bia é casada. Em outras palavras, se Ana é casada, então Bia é casada, e se Bia é casada, então Ana é casada. Tá? Então, o modo que tem de definir uma bimplicação é você ter P implica em Q e Q implica em P. Tá? Ah, você estava digitando, foi mal, Ananias. Desculpa aí. Eu fui mais rápido. Tranquilo. Beleza. Perfeito, então. Tá? Vocês poderiam trabalhar um pouco mais isso aqui, escrever um pouco mais, colocar a negação da seguinte forma, só para trabalhar um pouquinho mais essa. Professor, tipo, na B ali, eu fiquei meio inseguro apenas com a justificativa que eu tinha dado Você quer da falar? tabela verdade. E o que eu verdade fiz é foi, eu reescrevi também o problema na forma com o excludente. E aí meio que eu fiz a tabela também do excludente. E aí você. Para confirmar, entendeu? Porque eu não sei se, eu não sabia se apenas a resposta tipo, eu não soube explicar bem esse negócio que nem o senhor falou aí sobre negar a implicação resultava em valores opostos. Eu fui procurar esses valores opostos lá no excludente. E aí veio que eu comparei, tipo, porque eles são equivalentes. E aí foi isso que eu mostrei na minha resposta. Mas você concluiu que, na verdade, deu a bimplicação também? Oi? Você concluiu a bimplicação também? Sim. Tá bom. Coloquei os dois. Eu só justifiquei no excludente e aí eu falei, eles são iguais aqui, ó. Tem nenhum, ele é verdadeiro quando valores são opostos. Em termos de ter feito a negação do exclusivo. Isso. Certo, ok. A resposta do ITNC, Ananias, Então, teriam várias formas. O jeito mais rápido seria simplesmente você, como viu que o enunciado apresentado pode ser simbolizado dessa forma aqui, certo? Você fazer a negação de uma negação, que já é essa daqui, é a própria afirmação, ou seja, se você quer fazer a negação de algo que é uma bimplicação negada, assim, né? Então você tem que isso, ele é equivalente à negação da bimplicação, que é equivalente à própria afirmação, B implica em quê? Certo? Tá legal? A negação é só adicionar o conectivo? Não exatamente. Aqui ficou só isso, tá? Mas vamos tentar fazer de um outro jeito que aguce um pouco mais essa negação sendo aplicada, igual a gente viu na aula passada. Eu fiz semelhante a Samuel e disse que ambas as expressões são equivalentes. A negação da implicação e da adjunção exclusiva, ok. Professor, eu fiz o senhor, só que pulei a linha do meio que o senhor escreveu aí. Tudo bem também, dá para entender. Eu consigo entender que você sabe que a negação da negação é diretamente isso aqui, tá? Vocês já entendem isso bem, tá? Mas o que você poderia fazer também é o seguinte. Vamos lá, eu quero negar
essa bimplicação que está negada. Então, o que você poderia fazer? Reescrever isso daqui e depois passar essa negação para dentro. Tá? Então, você tem a negação da bimplicação. Isso eu fiz na aula passada. Vocês lembram que na aula passada eu fiz exatamente esse passo a passo? Vocês lembram disso? Não lembram? Não? Então, esse primeiro momento eu só reescrevi isso daqui. Eu não estou olhando para cá nem para cá, só estou reescrevendo. Eu estou fazendo isso agora só para trabalhar um pouco com vocês essa sequência de equivalências. A bimplicação, por definição, é igual a isso. Agora a gente consegue avançar um pouco mais trabalhando em cada pedacinho aqui, ainda esquecendo isso, tá? Então, nunca esqueça algumas equivalências, tá? Essa daqui é uma outra é justamente o que eu vou pôr agora. Então, a implicação pode ser escrita como uma adjunção. Você nega a causa e faz a adjunção com a consequência, tá? Então, isso é uma equivalência. De novo, a Gabriela Prioli, ela resolve postar vídeo quando eu estou dando aula. Sempre é assim. É um sinal. Tá, então eu fiz justamente a mesma coisa aqui, né? Beleza, só estou fazendo isso para, de novo, vocês verem como a gente avança aí as equivalências, né? Tudo bem, o que a gente pode fazer agora? Isso é uma negação aqui dessa conjunção. Então, existe esse bloquinho e esse bloquinho. É isso que a gente vai fazer. Só, e essa conjunção, ela é negada aqui, né? Então, você vai ter a negação, não mexeu nesse aqui ainda, e aqui agora você vai ter a negação de P ou Q, ou, vou pôr entre parênteses para não me confundir, negação de não Q ou P. Tá? Estão entendendo? Eu apliquei a lei de De Morgan. Então, tem a negação de uma conjunção. Apliquei a lei de De Morgan. Poderia aplicar a lei de De Morgan de novo. Porque agora o que você vai ter aqui... Aliás, você tem várias coisas que poderia fazer. Você pode aplicar a lei de De Morgan aqui, aplicar a lei de De Morgan aqui. Né? Porque você vê que tem esse bloquinho de junção com esse bloquinho sendo negado. A mesma coisa aqui. Então, pode fazer isso. Ou você poderia jogar esse camarada daqui para dentro, porque você tem esse bloco de junção com esse bloco, aplicando a negação de 2. Mas vamos fazer por parte, já são 7h05. Eu quero fazer muito mais coisa com vocês hoje aqui, então tem que correr um pouco, tá? Então, aplica a lei de De Morgan aqui. Então, aqui, negação da negação de P é P. Era uma adjunção, vira uma conjunção, não Q. E aqui você tem Q e não P. Tá? E aqui agora você tem a negação de uma disjunção. Aplica a lei de De Morgan aí. Então você vai ter a negação dessa conjunção, vira uma conjunção, Q e não P. Tá, gente? Tá bem? E aí vocês podem continuar, que isso aqui, na verdade, é retornar um pouco do que a gente viu na aula passada, nesse momento aqui, tá? Eu posso dar por encerrado aqui, vocês conseguem dar continuidade, bem parecido com o que a gente viu na aula passada. Eu só vou dar continuidade porque eu quero fazer mais coisas, tá? Mas aqui, basicamente, é aplicar a lei de De Morgan aqui, aplicar a lei de De Morgan aqui, pronto. Tá? Beleza? Não, nem tem muito mistério, né? Então, você poderia
fazer não P ou Q, que apliquei ele de novo aqui, e não Q ou P. Pronto, tá? Então, você encerra numa coisa aqui, poderia dar continuidade, fazendo distributiva e tal, mas, enfim, é só para aguçar um pouco esse lado aí de execução de sequência de equivalências, tá? Beleza? Então, vocês deem continuidade aí, eu vou avançar para o próximo item, tá? Tudo bem? Tá legal? Repara que isso é um outro jeito que dá na mesma disso que eu disse inicialmente. Vai concluir isso daqui, tá? Bom, alguma pergunta? Não? Tá. Pode falar. A princípio não, tá top. Tá. Então vamos lá, número 3 agora. Eu vou tentar escrever aqui só porque eu estou lendo, né? Na verdade, eu poderia copiar, colar lá na frente, mas deixar assim mesmo. Isso aqui é um argumento, então é exatamente. Por que a mãe chora, o filho não vê? É exatamente o finalzinho da última aula, que é vocês, primeiro, simbolizar um argumento e depois saber se é válido ou não esse argumento. Eu ensinei um procedimento mecânico no final da aula. Na verdade, a segunda metade da aula foi justamente para vocês conseguirem obter um argumento, verificar se ele é válido ou não. A sequência é simples, tem que fazer. Primeiro, simbolizar. Então, vamos lá. Se a cotação do real sobe e a cotação do euro sobe, então a cotação do dólar cai. A cotação do dólar não cai, mas a do euro sobe. Logo, não é o caso que a cotação do real sobe se e somente se a do euro sobe. Tá? Entenderam? Ah, Samuel já colocou aí a legenda. Beleza? Então, tudo bem. Ele está usando a cotação do real sobe, B, a cotação do euro sobe, C, a cotação do dólar cai. Tá claro isso para todo mundo? Tá bom. Então, vamos simbolizar a primeira frase, né? Isso, essa primeira frase é uma premissa, certo? Então, você tem no argumento as premissas e a conclusão. Legal? Então, tem que simbolizar isso em ordem. Ó, se... Então tá bem claro aí o que é o que, né? Se eu pego muito no pé na correção... Então, eu sou bem criterioso quando eu tô... É igual eu mencionei isso no início do curso, né? Eu sou bem criterioso para ver vocês falando direitinho e tudo mais, a escrita também. Mas eu sou mal manteiga derretida. Eu acho que não sou tão rigoroso. Eu sou um pouquinho. Não sei. Sei lá. Pergunta quem fez já a matéria. Eu não posso te falar. Vamos lá. Se a cotação do real sobe e a cotação do euro sobe, né? Então você vê primeiro, igual eu comecei na primeira aula, tem que encontrar os conectivos aí, porque ali você já vai ter de cara quem são os componentes, né? Então você tem a cotação do real sobe, a cotação do euro sobe, a cotação do dólar cai, né? Então, aqui é bem simples, né? Geralmente nessa parte eu não vou ficar cobrando tanto esses enunciados super complicados, porque isso vai mais em relação à aula 1. Nesse momento, eu já entendo que vocês já sabem simbolizar bem o enunciado, né? Então, vamos lá. A letra que vocês usaram é ABC, né? Então, a cotação do real sobe e a cotação do euro sobe é B. Então, A e B, isso implica em C. Obrigado aí para quem Samuel escreveu, né? Tranquilo. Agora, para a próxima. A próxima, a cotação do dólar não cai.
mais a do euro sobe. Então, você nota que tem um mais, esse daqui é uma conjunção, tá? A cotação do dólar é C, né? Então, é o não C e o do o euro sobe é B. Perfeito. Então, essas são as premissas, porque a palavra logo, portanto, concluímos, você já tem a separação das premissas da conclusão. Então, a conclusão não é o caso que significa que algo que está aqui dentro vai ser negado, né? Então, você vai ter a negação justamente da biimplicação, porque a biimplicação aparece aqui o termo se e somente se, em relação à taxa, né, a cotação do real subir e a cotação do euro subir. Beleza, né? Então, só isso. A simbolização do argumento é bem simples. Agora você tem que ver o que significa ele ser válido, ou, na verdade, você utilizar o que eu ensinei na última aula sobre verificação de um argumento ser válido. A verificação do argumento ser válido é bem simples, gente, não tem muito mistério, não. É você fazer a conjunção das premissas, então você vai ter A e B implicando em C. Faz a conjunção disso com a outra premissa, né? Só tem duas premissas, então não C e B. E agora, isso tudo aqui, você faz a implicação com a conclusão. Pronto. Perfeito, exatamente isso que o Samuel colocou aí. Muito mais bonito do que eu coloquei. Acabou. Você tem que verificar o que agora? Isso daqui tudo é uma fórmula. Isso é uma fórmula. Você tem que verificar se essa fórmula é uma tautologia. Isso significa o quê? Significa que a consequência ela é sustentada pela causa. E aí tem todo o ensinamento que eu passei na última aula, tá? Beleza? Verificar que isso é uma tautologia é montar a tabela verdade, tá? Então são três componentes, A, B e C. Então você vai ter 8 linhas, certo? 2 elevado a 3, 8. E aí você vai montar bem bonitinho para ver se dá uma tautologia. Isso que eu comentei até eu faço parênteses aqui com o que eu comentei no Classroom hoje para vocês. Vocês estão com dificuldade para montar a tabela verdade? A Ananias não estava com o conceito de tautologia na mente. Isso, tautologia é quando dá verdadeiro em todas as linhas. Isso, eu falei hoje, tá? Essa verificação de ser uma tautologia é simplesmente isso, monta a tabela verdade e verifica se dá tudo verdadeiro em todas as interpretações, tá? Ok? Professor, o senhor tem a resolução dessa última? O seu argumento é válido? Só para confirmar. Bom, o argumento é válido, mas então usa o site que eu coloquei lá no Classroom, é só colocar, você vai ver que vai dar. Mas eu poderia montar aqui, só não vou montar por causa do tempo, tá? Ou quer que eu monte? Bom, deixa eu montar. Conta rapidinho. Deixa eu copiar aqui, só para A e B implica em C, conjunção com C. Tá. Então,
você tem que pôr primeiro as componentes. Então, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, falso, falso, falso. É uma ordem que eu geralmente faço, mas vocês podem fazer o que vocês quiserem. Aí só tem que ter todo mundo, né? Tá legal. E agora, qual é o miolo, né? É daí que você começa e vai evoluindo assim. Então, bom, precisa ter a negação do C, então vou logo colocar ele. Falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Agora, a conjunção. Então, vou fazer aqui o A e B. Então, você tem verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 falso. Agora, você tem a implicação disso nisso daqui. E não vai dar aqui, não. Vamos lá, isso aqui e nisso aqui. Então, verdadeiro, falso, né? Aqui, do mais é tudo verdadeiro, porque falso implicando em coisas, em coisas independente das coisas é verdadeira. Aqui, 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 aqui. Tá? Aí agora fazer essa conjunção aqui. Então, essa com essa. Então, é falso, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, falso, falso. Tá? Agora, a conjunção dessa com essa, eu vou chamar a letra só para caber tudo aqui. Então, tá, isso daqui é um φ, tá? Isso aqui é um psi. Então, é falso, falso. O único que é verdadeiro é esse. Tá legal? Tá legal, gente? Beleza? Estou fazendo meio rápido aqui, tá? Então, espero que não esteja errando. Então, a bimplicação de A com B só vai ser verdade a bimplicação quando eles concordarem os valores. Então, verdadeiro, 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 verdadeiro. Ó, daqui até aqui, eles não concordam em valor. Os dois últimos, eles concordam. Então, vai ser verdadeiro aqui e aqui. Os outros, ó, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, não concordam. Então, vão ser falso, 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 falso. Agora, a gente tem que negar esse negócio. Então, vou chamar de... né? A bimplicação está sendo negada. Então, falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Agora, finalmente, é a implicação do que no que. É essa
chamar de alfa. Então, vai ser essa coluna aqui, alfa, implicando em θ. Perdão. Negação de θ. Beleza? Tá claro isso? É essa coluna implicando nessa coluna. Tá legal? Qual é essa coluna do alfa que eu não entendi ali? Esse alfa foi o resultado dessa coluna conjunção com essa, que é justamente esse pedaço aqui, ó. Ah, sim. Esse camarada eu chamei de φ e esse camarada eu chamei de ψ. Conjunção dos dois, ou seja, esse conjunção com esse. Ok? Ok? Aqui. Isso daqui é isso daqui. Isso daqui é isso daqui. Tá? Então, tem a conjunção dos dois, ó. Esse conjunção com esse, aqui, essa coluna. Essa coluna eu chamei de alfa. Só para economizar espaço aqui. Tá? Essa coluna eu chamei de alfa. Então, essa coluna daqui, agora que eu aumentei, talvez dê para eu escrever aqui. É alfa, implica nessa coluna aqui. Na negação de θ. Por quê? A, B implica em B, eu chamei de θ. É a negação dele que é a consequência. Então, é essa coluna, que ela vai aparecer aqui. Tá legal? Certo, gente? Responda, por favor. Certo. Tá bom. Então, pronto. É isso com isso, ó. Falso com falso. Verdadeiro. Falso com falso. Verdadeiro. Falso com verdadeiro. Verdadeiro. Falso com verdadeiro. Verdadeiro. Falso com verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro. Tautologia. Pronto. Show? Então é um argumento válido. Legal? Bom, isso acaba a V1. Vou para a próxima. Vou para a próxima atividade que eu quero fazer aqui. Bom, vou para cá. Então, essa daqui é muito parecida com o avião, tá? Eu só preparei hoje, um pouco antes da aula, para dar tempo para fazer alguma coisa nova com vocês. Na verdade, eu tenho uma pergunta antes. Sobre as revisões que eu passei no final das aulas e eu não fiz, alguém tem alguma pergunta específica? Porque já tem um gabarito. É a revisão da aula 1, que é essa. Essa eu consegui fazer com vocês, do início ao fim. Essa eu fiz. Aí o da aula 2 e da aula 3 eu não fiz. Eu só fiz da 2 a número 1. As outras aqui eu não cheguei a fazer. Vou fazer o seguinte, eu vou passar por elas. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, vocês me interrompam, tá? Beleza? Essa número 1 aqui eu fiz em aula, eu não vou passar por ela de novo. Tá legal? Vou direto para 2. Então, a 2. Uma das conversas que a aluna e seus colegas tiveram foi a respeito de um concurso, no qual foi perguntado qual é o enunciado equivalente a: se as plantas não são regadas, então elas morrem. Ao ouvir a questão, um dos colegas respondeu prontamente: se as plantas são regadas, então elas não morrem. Determine se o colega está correto ou não, simbolizando os enunciados e verificando sua equivalência pelo método das tabelas de equivalência. Então, vamos lá. Bom, são dois enunciados, as componentes... É válido, Gabriel, a 3 é válida.
é válida porque deu uma tautologia. Ah, você não estava aí, né? Eu montei a tabela verdade e a gente verificou que, de fato, dá tudo verdadeiro lá na última coluna, tá? Ah, beleza. Então, ambas possuem as mesmas componentes, né? Ambos os enunciados. E aí, a gente vê, então, essa legenda para elas, né? Então, uma é as plantas são regadas e a outra é as plantas morrem, né? Aqui, ó, as plantas não são regadas, elas morrem, né? As plantas morrem, e a mesma coisa aqui para o outro enunciado, de acordo com as mesmas componentes. Ó, as simbolizações são bem diretas também, né? Não tem muito mistério aqui. Se, então, dentro dessa causa existe uma negação. Então, ela é negada, consequência, as plantas morrem. O outro é justamente a causa. As plantas são regadas, então é... Não, cadê? Pera aí. A R, isso, R, as plantas são regadas, né? Então, a causa é as plantas são regadas, R, consequência, as plantas não morrem, ou seja, M é negado. Tá claro aqui? A pergunta era para saber se esse enunciado é equivalente a esse enunciado. Ou seja, se eles falaram a mesma coisa ou não. Talvez lendo já dê para entender isso claramente, mas, né, vamos montar a tabela verdade para, de fato, dar um exemplo quando um resultado de um é verdadeiro e outro não é verdadeiro, certo? Em outras palavras, você verifica a tabela verdade disso, verifica a tabela verdade disso, vê se eles concordam os valores. Em outras palavras, é você montar a tabela verdade da bimplicação de ambas as simbolizações, igual eu mencionei nessa aula resolvendo avião com vocês, né? Então, beleza, é isso que eu fiz aqui. Então, montei a tabela verdade do primeiro enunciado, que não R implica em M, bem similar a tudo que a gente já viu, não tem nem nada de confuso aqui. Deu essa tabela, né? Essa coluna com essa... Não, essa coluna com essa coluna, então V implica em V, F implica em V é verdadeiro, F implica em F é verdadeiro, V em V é V, V em F é F. O único que faz a implicação ser falsa é quando a causa é verdadeira e a consequência é falsa. Tá? Lembra do que eu falei em relação à promessa? Estou fazendo uma promessa. Então, você quer avaliar se você quebra a promessa ou não. Basicamente é isso, quando você tem uma implicação. Tá? Mesma coisa para o outro. Bom, fazendo a bimplicação, é simples a gente ver que não é uma tautologia. Aqui eles não concordam valores, aqui eles não concordam valores. Então, bom, como a bimplicação é falsa em ao menos uma interpretação, os enunciados não são equivalentes e o colega não está correto, ou seja, elas não falaram a mesma coisa. Beleza? Agora, um outro que é bem parecido com esse exercício anterior. Eu sei lógica e eu entendo as demonstrações de geometria. Um outro retrucou dizendo que não era bem assim. A verdade é que você sabe lógica e, como você sabe lógica, você entende as demonstrações de geometria. Repara que, de fato, as mensagens são diferentes, né? Os textos são diferentes. Um ele é mais explícito, o outro não. Agora, será que ambas são iguais, são equivalentes? Os ambos estão, de fato, concluindo sempre os mesmos resultados? É isso que é perguntado. O primeiro aluno respondeu que isto era exatamente o que ele havia dito. Descubra qual dos dois está certo. Isso é exatamente igual a isso? É isso que a gente tem que ver. Simplesmente simboliza. Então, eu sei lógica, isso é uma componente. A outra componente, eu entendo as demonstrações da geometria. Tá claro nessa parte de determinar quem são as componentes, o que é cada componente, você não pode ter conectivo dentro delas, tá? Então, basicamente um objeto que possui uma propriedade, né?
Então, o primeiro aqui, o objeto é eu, né, e a propriedade eu sei lógica, né? O outro, né, e a propriedade entendo as demonstrações de geometria. Mesmo sendo grande, né, não é problemático, né? Não tem nenhum conectivo aí. Tá, show. Então, a primeira pessoa falou simplesmente uma conjunção. Sei lógica e entendo as demonstrações de geometria. Pronto, é a conjunção aí. Enquanto o segundo, ele falou um pouco diferente, né? Ele falou, ó, você sabe lógica, isso é uma afirmação, e existe alguma outra coisa. Repara como os dois pontos aqui são úteis para separar algumas coisas. O ponto e vírgula, vocês vão ver que também vai ter esse efeito de dar uma separação melhor no enunciado, tá? Bom, então aqui, ó, você tem uma primeira afirmação que é S, você dizendo que sabe lógica. Depois, como você sabe lógica, você entende a demonstração de geometria. Então, você vê que aqui é um jeito diferente de dizer um sei então também, certo? Como eu mencionei em aulas anteriores. A implicação, ela acontece você usando se, então, ou usando quando, né? No caso de, certo? Existem formas equivalentes de você mencionar uma implicação. Você falar condição suficiente ou condição necessária, são coisas que a gente também viu nas aulas anteriores, também são jeitos que dão na mesma, né? Tá? E aqui está bem claro, né? Essa é a causa, né? Você saber lógica é a causa. Vai ter como consequência você entender as demonstrações de geometria. Legal. E aí, basicamente, você quer verificar se elas concordam os valores, você poderia usar a biimplicação de novo, igual eu fiz no exemplo anterior, ou simplesmente o que é apresentado aqui. Que é o quê? Aqui, você montou a tabela verdade da conjunção, que é essa coluna daqui, simplesmente, né, fez a conjunção, e, da mesma forma, você montou a tabela verdade dessa outra expressão, que é essa daqui. Vocês veem que os jeitos de responder não são únicos, né? O exercício anterior aqui, eu verifiquei a biimplicação só porque eu queria. Aqui eu não fiz isso, eu montei as duas separadas. E eu verifiquei que enquanto a primeira dá essa coluna, a segunda dá essa coluna aqui e bate igualzinho, né? Então elas são equivalentes. Poderia montar a biimplicação, verificaria que é uma tautologia a biimplicação dessa expressão com essa expressão. Dá na mesma. Ok? Beleza? Alguma pergunta? Fale agora ou cale-se para até quando vocês não estiverem calados. Mas aí, algum comentário? Não? Tá, vou para a próxima. Tranquilo por enquanto. A próxima é em relação à aula 3, né? De novo, isso daqui que eu estou passando o olho agora com vocês são exercícios que eu passei para as aulas 1 e 2, né? E 3. E eu coloquei já o gabarito também. Então, se vocês estiverem com o tempo apertado e vocês estiverem, né, vendo que tem muita coisa para estudar, vão direto para esses exercícios aqui, porque são exatamente um resumo da lista até, tá? É claro que a lista é mais completa, é maior, tem muito mais coisa e tal, mas isso aqui é um compacto aí, tá? Então, foquem aqui se por acaso estiver confuso lá, não tiver tempo e tal. Não deixem a matéria acumular, tá? Olhem pelo menos esses exercícios das revisões. Se não der tempo de eu fazer na aula, eu faço nessas aulas aqui, tipo hoje, que é aula só de exercício, e antes disso vocês têm o gabarito delas também, né? Então não tem problema. E se tiverem dúvida, é só perguntar. Show, então vamos lá. Ó, essa daqui é da aula 3, que eu falo sobre negação e argumento, né? E claro, tem sequência de equivalências também, porque negação aparece a sequência de equivalências, né? Então vamos lá, o enunciado é: eu gosto de FMC. E como eu gosto de FMC, se eu entendo FMC, eu aprendo FMC. Vejam que
a pontuação pode estar super estranha, né? Esse ponto e vírgula no meio da frase, esses 2 pontos, mas ele só é colocado para ajudar vocês a simbolizar de um jeito mais correto, certo? Do jeito que realmente eu quero que vocês simbolizem, né? Porque se eu não colocasse essa separação, ficaria ambíguo, talvez, onde seria a causa do quê, tá? Então, por isso que a pontuação, mesmo sendo esquisita, ela te dá a clareza do que é a causa do quê. Também com o microfone ligado. Alguém quer falar? Desligou. Beleza. Tá? Então, o primeiro passo é isso, simbolizar, né? De novo, para simbolizar, vocês têm que encontrar os conectivos, né? E aí vocês vão ter os componentes já de graça, né? Então, você tem aqui um E, você tem uma causa, uma consequência pela vírgula, né? A vírgula te dá essa pausa, então o que vem antes, se tem um C, é a causa, o que vai vir depois da vírgula é a consequência. Tá, então aqui não tem muito mistério, né? Eu gosto de FMC, usei a letra P. Eu estudo FMC, utilizei a letra Q. Eu aprendo FMC, utilizei a letra R. E a simbolização, você vê como os parênteses dão exatamente o efeito dessas pausas que estão sendo feitas aqui. Esses 2 pontos, ele separa bem esse pedaço daqui. Ou seja, você tem uma implicação aqui, que implica em R. Que, por sua vez, ele vai ter como consequência de uma causa, que é isso daqui. Isso tudo aqui é consequência dessa causa, porque você vê, igual eu falei no exemplo anterior, né? Era quando, no caso de, o como também, né? O porquê, né? Dado que, ou seja, isso aqui é uma causa. E a consequência está separada pelos 2 pontos aqui que foi apresentado. Então, de novo, voltando ao conteúdo da aula 1. Nesse momento, vocês tenham paciência para observar essa pontuação. O que da hierarquia ao que. Tá? Então, você tem essa causa juntamente com essa consequência que você acabou de ver. Repara que eu estou fazendo de trás para frente, né? Acaba que, às vezes, facilita nessa montagem. Tá? E você também tem um ponto e vírgula separando esse pedaço de todo esse pedaço. Então, você tem uma conjunção aí. Nem sempre os conectivos são os mais comuns. Pois é, por isso que você tem um primeiro passo, se você quiser, que é de você reescrever, tá? Então, observa que algumas palavras, elas são sinônimas, passam, na verdade, o mesmo conceito, o mesmo conectivo, e que pode confundir, tá? Então, tem que ficar atento, por isso que na lista 1 tem muitos exercícios, tá? E aí não tem como eu passar uma receita de bolo. É sempre assim, é sempre assado. Não, porque a gente pode evoluir, né? Mudar o quanto a gente quiser. E é ter paciência, né? Vai com calma que vai. Então, essa simbolização. Tá, e aí o que a gente quer? Considerando que o enunciado acima é verdadeiro, né? Ou seja, isso tudo aqui é verdadeiro, e que a pessoa que proferiu estuda FMC, ou seja, o que isso quer dizer? Eu estudo FMC, cadê? Eu estudo FMC é o quê? Eu estudo FMC possui valor verdadeiro. Certo? Beleza? Tá, então qual é a informação que a gente tem até agora? A gente tem que isso tudo aqui é verdadeiro, considerando que o enunciado acima é verdadeiro, então essa conjunção é verdadeira, e que a pessoa que proferiu isso, né, que falou esse negócio, ela de fato estuda FMC, então que é verdadeiro, então a gente quer verificar se ela aprende FMC ou não, ou seja, se eu aprendo FMC, possui valor verdadeiro ou possui valor falso. Entenderam o objetivo? Ou se nada pode ser concluído. Tá? E pode ser que aconteça disso tudo ser verdadeiro e a gente não saber o valor de R. Ele pode ser verdadeiro ou falso, e em ambos os casos vai concluir algo verdadeiro. Pode ser que ocorra também. Mas entenderam o que eu quero aqui?
Sim? Explica de novo aí, professor, por favor. Explico. Então, primeiro a simbolização da letra A, isso já foi. Nessa letra B, ele está querendo saber sobre o valor que essa componente vai ter, em detrimento ao valor que ele está dizendo, ó, isso tudo aqui é verdadeiro. Todo esse enunciado, ele é verdadeiro. Uma pausa aqui. Na aula passada mesmo, na aula 3, você assistiu? Não. Rapaz. Você está inscrito no meu canal do YouTube? Tô estudando, sim. Tô olhando. Tô inscrito, sim. Tá. Sei. Sério? Então, vamos lá. Na aula passada, em alguns, ativou o sininho, compartilhou, divulgou, comentou. Eu vi que alguém comentou lá do tiroteio que teve aqui. Isso aí eu vi. Eu não ia dar coraçãozinho nesse comentário, né? Mas, pô, é triste, né? Situação não é fácil, não. Tá, mas então, na aula passada, em alguns dos slides, eu falei o seguinte. Bom, era uma sequência de exemplos. Era assim, Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, Paris é a capital da França, e algumas outras coisas que apareciam. Você tinha um valor associado a esses componentes. Então, falar que Paris é a capital da França, a gente sabe que é verdadeiro. Então, ele já possui um valor inerente ao contexto que foi associado ali. Então, aquele valor é verdadeiro. Você não precisa montar a tabela verdade daquilo. Tabela verdade, o que é? Vai na aula 2, que eu falei sobre o que é uma tabela verdade. Tabela verdade é quando você põe todas as interpretações possíveis. Pode ser que uma componente seja verdadeira, ou pode ser que outra seja falsa, enfim, você pode combinar isso tudo, você quer saber como é a conclusão disso. Mas você pode ter um contexto em que você sabe o valor de cada componente. E dado que você, aqui nesse exemplo, sabe o valor de algumas coisas, será que a gente pode concluir o valor de alguma componente aqui? É isso que está pedindo. Então, aqui, ele está dizendo o seguinte, ó, isso daqui é verdadeiro. Isso tudo aqui é verdadeiro. Além disso, eu estudo FMC. A pessoa que falou estuda FMC. Ou seja, eu estudo FMC é verdadeiro. Porque ele estuda. Então, a gente está contextualizando essa simbolização, esse enunciado, ao que a pessoa que falou tem de valor. Porque isso daqui vai ter valor verdadeiro, e tudo isso, o enunciado aqui está dizendo que é verdadeiro. A gente quer saber se é possível determinar o valor que essa componente aqui vai ter. Entendi, professor. Tá. Então, é o seguinte, a gente sabe que tudo isso é verdadeiro. Isso tudo é o quê? É uma conjunção. Ó, é um pedacinho com esse pedacinho. Aí, por isso que também eu volto aqui à aula 2, que eu mencionei sobre tabela verdade, e eu disse o seguinte, ó, eu não lembro o que eu falei, mas provavelmente eu falei algo do tipo, não se esqueçam dessas tabelas básicas, que eu fiquei muito tempo falando, contextualizando com nuvenzinha, chuva e sol, e frio. E é para você ter o entendimento do que é a tabela verdade desses conectivos. A aula 2 eu vi, professor. Isso aí eu vi você fazendo sim. Isso. Então, que eu não vi, a negação. Então, olha só, o que faz um conectivo conjunção ser verdadeiro? Só acontece verdade em toda a conjunção quando cada operando possui valor verdadeiro. Se você montar a tabela verdade de uma conjunção, o que você vai ter? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E é o único caso. Todos os outros vão ser falsos. Certo. Igual eu falei na aula, você vai passar, fulano de tal vai passar. Só é verdade quando ocorre verdade para os dois. Por isso, então, se você sabe, ó,
isso tudo é verdadeiro, porque foi falado para você. Então, com certeza, dada essa base que tudo é verdadeiro, esse camaradinho aqui vai ser verdadeiro. Então, você já sabe que o P é verdadeiro. Beleza. Além disso, bom, vamos olhar agora o que sobra, que é isso daqui. Isso daqui também é verdadeiro, porque é o outro operando da conjunção. Um operando é esse, o outro é esse. Então, isso tudo é verdadeiro. Agora, vamos analisar melhor esse pedaço. Porque, ó, P, você já sabe que é verdadeiro. Então, aí você tem que lembrar o que é a tabela verdade da implicação. Como é a tabela verdade da implicação? Ela só é falsa quando você tem causa verdadeira e consequência falsa. Certo? Ela só é falsa quando a causa é verdadeira e a consequência é falsa. Então, bom, ó, isso é verdade. Esse operando, ele é verdadeiro, porque a gente acabou de mencionar isso aqui, usando a conjunção lá. Além disso, P é verdadeiro. Então, ó, quando P, ó, isso não é uma implicação, ó, causa, consequência, tá? Causa e consequência. A causa é verdadeira, a gente acabou de argumentar isso. Isso tudo é verdadeiro, então, com certeza, esse pedaço também é verdadeiro. Porque, ó, causa verdadeira, você tem duas possibilidades de uma implicação. A causa ser verdadeira, você tem duas possibilidades. Ou a consequência é verdadeira ou a consequência é falsa. Se a consequência for falsa, então toda a implicação também é falsa. Mas a gente não está nesse caso, porque a gente acabou de verificar que toda a implicação, ela é verdadeira, ou seja, a causa é verdadeira e, além disso, a implicação é verdadeira. Então, com certeza, a consequência é verdadeira. Então, por isso que a gente sabe que P, que implica em R, é verdadeiro. Show de bola. Agora, a gente usa a informação que essa pessoa, ela de fato estuda FMC, ou seja, que ele é verdade. Cadê esse cara? Aqui, ó. Que é verdadeiro. Que é verdadeiro e a implicação é verdadeira. De novo, recai nesse caso, em que a causa é verdadeira, toda a implicação é verdadeira. Só acontece quando a consequência é verdadeira. Atenção ao jeito que eu estou falando. Causa, conclusão, consequência. Causa, conclusão, consequência, tá? Atenção a esses detalhes que eu estou mencionando aqui. Então, pô, você já sabe que é verdadeiro, tudo isso é verdadeiro, o R só pode ser verdadeiro. Então, sim, a pessoa aprende FMC. Ou seja, R é verdadeiro. Show? Ok? Beleza? Beleza, pessoal. Então, vamos continuar. A letra C é obter a negação. Isso é interessante porque a gente vai trabalhar as equivalências que eu já fiz um exemplo ou outro aqui nessa aula de hoje. Então, vamos lá. Bom, a gente tem na letra C para determinar a negação desse enunciado que foi apresentado aqui, né? Então, a negação é isso. Não, perdão. O enunciado é esse. A simbolização do enunciado é esse. Obter a negação simplesmente é você, primeiro de tudo, adicionar a negação. Então, respondendo um pouco, alguém perguntou, não sei se foi o Guilherme, sei lá quem foi, obter a negação é simplesmente colocar a negação lá de fora? É o ponto de partida. Então, o ponto de partida para obter a negação
é colocar a negação de todo o enunciado lá, de toda a simbolização que você queira. Mas você não vai parar aí. Na aula eu também falei sobre isso, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai obter sequência de equivalências. Você não vai obter negação disso tudo pela tabela verdade. Você poderia, mas não é assim que você tem que fazer. Se foi apresentado para você um enunciado, você simbolizou, você tem a simbolização, e é pedido para obter a negação dele, é montar por sequência de equivalências, tá? Então, você vai e olha, eu não vou ficar fazendo porque já está pronto aqui, né? Mas, então, o que é feito? Você tem, de novo, uma conjunção, onde vai ter um operando, outro operando. Eita, caramba. Você está negando isso? É a lei de De Morgan. Então, você tem a lei de De Morgan, vai aparecer sempre essa lei de De Morgan, tá? Que vai ser exatamente tal como isso daqui, que é mais simples, mais fácil de enxergar, talvez. É uma conjunção sendo negada. Isso é equivalente a você ter a disjunção de negações. É equivalente. Então, é isso que foi feito. Ó. Passou esse pedaço, vai ser negado, mudou de conjunção para disjunção, negou o segundo pedaço. Nisso aqui não fiz nada, nesse pedaço aqui também não fiz nada, né, com essa negação, mas eu reescrevi a implicação por meio de uma disjunção. Então, o que foi feito aqui é a equivalência que é similar a essa daqui. E, de novo, vê como eu estou usando conceitos iguais em todos os exercícios. A implicação é reescrita por meio de uma disjunção. Então, você tem a causa-consequência, nega a causa ou põe a consequência. Agora, você vai aplicar a lei de De Morgan nisso daqui. Então, você vê, ó, que você tem um operando, utilizando a disjunção. Você aplicar a lei de De Morgan significa A ou B sendo negado, é a negação de A e negação de B. Também a lei de De Morgan, na aula passada eu falei sobre isso. Ou, sei lá, retrasado. Então, você vai ter o quê? Ó, negação da negação de P é o P. A gente já falou sobre isso no início da aula. O ou vira o E. Você vai negar a implicação. Continuando, não fiz nada aqui, não fiz nada aqui. E aqui, perdão, estou aqui, né? Reescrevi a implicação, então é não que ou R. Apliquei a lei de De Morgan aqui dentro, nesse pedacinho, então virou que e não R, certo? E agora, daqui para cá, eu utilizei uma outra propriedade, que é a distributividade, tá? Olha só, atenção. Estão vendo isso daqui? Só esse pedaço. São 3 operandos e 2 operações que são iguais. Né? Ignora essa negação aqui, mas pensa aqui, ó, e o E são a mesma conjunção aparecendo aí. Então, uma coisa que eu poderia fazer antes de vir direto para cá é reescrever isso assim. Não P ou P e que e não R. Eu comentei sobre isso também na aula 2. Quando você tem uma mesma operação, os parênteses aí não precisam estar. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Só para enxergar melhor o que está acontecendo. Porque agora você tem uma disjunção em que você tem aqui um operando e um outro operando, sendo que esse outro operando é justamente a operação contrária desse, em que aqui é a disjunção, aqui dentro você tem conjunção. Então, o que você faz? Distributiva.
a distributiva herda muito ao que a gente conhece da escola, né? Então, retornando um pouquinho sobre o que a gente conhece da escola, se tem 2 vezes 3 mais 5, fazer a distributividade, né, é você multiplicar, né? Ou seja, essa operação que está aqui, ela vai aplicar tanto para esse quanto para esse. Então, vai ser o 2 vezes 3 mais 2 vezes 5. Isso é distributiva, é isso que vai fazer aqui. Então, você vai ter exatamente o que está aqui. O sinal, ele é exatamente o que está lá de fora. Ó. A cada termo da soma é a multiplicação, porque é o sinal que está aqui fora. O que está aqui dentro é o que vai separar os termos. Tá? Então, você tem não P ou P aqui, e é o que separa, tá vendo? E não P ou Q, e não P ou não R. Tá claro? Só foi a aplicação de uma distributividade aí. Beleza? Daqui para cá, o que foi feito? Algo que eu mencionei já na aula com vocês. Ó, o que é isso? Não P ou P. Pensa nos valores. O P, ele pode ser verdade ou pode ser falso. Ele não pode ser verdade e falso ao mesmo tempo, e nem um valor que seja distinto desses dois. Ou exclusivamente ele é falso, ou exclusivamente ele é verdadeiro. Esse pedacinho aqui, ele é sempre verdadeiro. Porque se você está dizendo que P é verdadeiro, o não P é falso. Ok, mas a solução vai ser verdadeira dessa disjunção. Ao passo que, se o P for falso, a sua negação vai ser verdadeira. Então, essa disjunção é verdadeira. Na aula passada, ou retrasada, eu também fiz isso. Argumentei isso com vocês também. Isso daqui vai ser sempre verdadeiro. Como isso é uma conjunção, o que faz diferença para a conclusão de toda essa fórmula não é esse camaradinho, ele pode ser eliminado. Porque você já sabe que isso aqui vai ser sempre ser verdadeiro. Como você sabe isso, o que vai concluir ser verdadeiro ou ser falso? Tudo isso daqui é o que for resultante desse pedaço. Então, pronto. Tem aí sua equivalência em mãos. Show de bola? Entenderam o que eu falei, gente? Show de bola, professor. Tá? Então, com esses exemplos, eu com certeza revi todo o conteúdo, desde o início até agora. Tá? Tem o último exercício aqui, que é justamente vocês obterem a tabela verdade, ver se é um argumento válido ou não. Né? Dá para ver rapidinho aqui. Ó. Não é verdade que eu não gosto. Não é verdade que... Ou, né? Não, peraí. Não é verdade que ou eu gosto. Não é verdade que eu gosto de quiabo e de jiló. Aliás, também não gosto de agrião. Não gostaria de jiló se gostasse de agrião. Assim, não gosto de agrião. E, se gostasse de quiabo, gostaria de jiló. Então, vocês veem que você tem, ó, não é verdade que ocorre uma conjunção, né? Não é verdade que eu gosto de quiabo e de jiló. Então, você tem justamente aí a conjunção. Não esquece o aqui, não tem isso não. Então, você já tem aqui a sua simbolização direta. Aliás, também não gosto de agrião, né? Então, esse é só uma encheção de linguiça, mas, na verdade, você está dizendo que você não gosta de agrião. Então, é uma outra premissa. E outra é se, né, ó, não gostaria de jiló se gostasse de agrião. Vocês veem como a ordem aparece trocada de causa e consequência, mas não se percam nisso, né?
A causa é gostar de agrião, a consequência é, no caso, não gostar de Giló, né? Então você tem, se eu gosto de agrião, então não gosto de Giló. Cuidado com essa aparição, não quer dizer o que aparece ser depois que ele seja consequência, porque você tem um ser antes, né? Tá? Então pronto, e aqui você tem a simbolização da conclusão, e aí você vai montar a tabela da verdade e ver se é uma tautologia, porque eu quero verificar se é um argumento válido ou não. Fazendo exatamente igual a gente fez nos exemplos de hoje, que a gente viu, chegamos a essa conclusão aqui, que não dá uma tautologia, então isso não é um argumento válido. Tá? O próximo exemplo, né, só a simplificação aqui, também você vai fazer a simbolização, e nesse caso aqui você vai concluir que é uma tautologia, ou seja, é um argumento válido. Tá legal? E acabou. Infelizmente não tive como fazer essa que eu preparei, mas é basicamente cobrando a mesma coisa, só são os outros exemplos, tá? Revisão, aqui. Que não tem nada diferente, é simbolizar, obter a negação ou verificar se é um argumento válido, tá? Então, são 3 exercícios bem simples. Eu peço que vocês façam, eu vou postar isso, eu não postei ainda não, eu acho. Mas eu vou postar e aí vocês façam isso, tá? Beleza? Na aula que vem, se vocês virem com alguma dúvida, eu comento. Se não, já toco adiante a matéria. Tá legal? Beleza? Gostaram? Esclareci? Uhum. Tá bom. Então tá, gente. Hoje é terça, né? Hoje ainda é terça. Quinta-feira eu vou falar sobre enunciados quantificados, eu acho. Generaliza um pouco essa ideia toda que eu estou passando nessas aulas aqui. Então, de novo, tudo que vai vir adiante tem essa necessidade de entendimento dessa parte agora, tá? Então, tentem deixar isso claro na mente de vocês, e aí na aula que vem a gente dá continuidade. Beleza? Valeu, boa continuação aí, boa aula para quem faz aula agora, e já eu posto isso tudo, esse material todo para vocês, tá legal? Valeu? Valeu, pessoal. Boa noite. Boa Boa noite. noite, pessoal. Fiquem bem aí.